Olá, boa noite. Me chamo Daniel Rebuff, gravando esse vídeo aqui para cumprir com a avaliação formativa da disciplina Teoria das Estruturas do curso de Engenharia Civil. O professor da matéria é o Alexandre Leão. Okay? Gravei também esse grupo de slides aqui para dar suporte na apresentação. Beleza? A avaliação ela exige a resposta, né, a explicação de duas perguntas, e eu vou começar pela pergunta 2, porque eu entendi que era mais introdutória, que era mais didática de começar por ela. Tá? E qual seria essa segunda pergunta? Estruturas podem ser classificadas como iso, hiper ou hipostáticas. Explique as diferenças entre esses tipos de estruturas, focando em como o número de reações de apoio e as equações de equilíbrio influenciam a estabilidade e a determinabilidade da estrutura. Apresente exemplos visuais de cada tipo de estrutura, discutindo as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Primeiro eu começo utilizando talvez um exemplo mais simples, mais lúdico, para explicar a diferença entre elas. O que é isso aqui? É uma bailarina se equilibrando em apenas um dos pés, na ponta dos pés, e a gente sabe que é uma estrutura que ela não tem a estabilidade que ela necessita. Qualquer pessoa que empurrar aqui a bailarina, que encostar na bailarina, ela vai cair. Então ela tem menos apoio do que ela precisaria para garantir uma estabilidade, e a gente chama isso de uma estrutura hipostática. Agora aqui no segundo exemplo, a gente tem um trabalhador com os dois pés no chão, né? Ou seja, tem o número de apoios suficiente para manter a sua estabilidade. Qualquer coisa que aconteça aqui, qualquer empurrãozinho, ele consegue se manter na posição, e a gente chama de estrutura isostática. E por fim, um senhor de idade, apesar de ser de idade, ele está aqui com os dois pés no chão e, adicionalmente, era só isso que ele precisava para ter a sua estabilidade. Mas como sua estabilidade já está, de certa forma, um pouco prejudicada, ele utiliza uma contingência, uma redundância de apoio para garantir a sua estabilidade. Nesse caso, tendo mais apoio do que é necessário para manter a estabilidade, a gente chama de estrutura hiperestática. Tá? Agora vamos para exemplos de estrutura propriamente dita, né? Usando o caso das vigas. O que é esse caso 1? A gente tem aqui um suporte móvel ou um suporte de primeiro gênero na esquerda, uma viga aqui em cima e outro suporte móvel à direita. A gente chama de suporte de primeiro gênero porque aqui a única reação de apoio que ele faz na viga é a reação no eixo Y, na vertical. Na horizontal e em momento fletor ele não tem essa reação. É uma estrutura que, seguindo a fórmula, a gente tem aqui dois apoios de primeiro gênero, ou seja, duas incógnitas, e aqui apenas uma barra, ou seja, um elemento. Ou seja, aqui seria 1. Vem para as três equações da estrutura plana, e a gente fica com 2 menos 3, a gente fica com menos 1 de resultado de GH, ou seja, é uma estrutura que tem menos reações de apoio do que precisa para manter sua estabilidade. Então a gente chama de caso 1, seria uma estrutura hipostática. Vindo aqui para o caso 2, agora a gente tem um apoio fixo, ou seja, ele tem aqui nesse caso a reação de apoio no sentido vertical e no sentido horizontal, ou seja, duas reações de apoio aqui, duas incógnitas, e aqui, como a gente viu no caso anterior, a gente tem apenas a reação na vertical, ou seja, três incógnitas para três equações. Então a gente tem nesse caso uma estrutura isostática. A gente tem as reações de apoio suficientes para manter a estabilidade da estrutura. E aqui no caso 3 a gente tem dois vínculos de segundo gênero, né? Ou seja, a gente vai ter duas incógnitas aqui, ou seja, duas reações de apoio aqui, duas reações de apoio aqui, quatro reações de apoio para três
equações, a gente tem um GH positivo, ou seja, acima de zero, nesse caso 1, então a gente tem uma estrutura hiperestática, a gente tem mais reações de apoio do que é necessário para garantir sua estabilidade. Falando um pouco das vantagens, né? Na verdade, a hipostática na construção civil, na engenharia civil, não tem vantagem nenhuma. A gente nunca constrói nada que não tenha estabilidade, né? A ideia de fato é ter a estabilidade, tá? Então isso aqui, basicamente, a gente sempre evita. A isostática é uma estrutura que tem exatamente o número de reações de apoio do que a estrutura precisa para ser estável. Então a grande vantagem dela nada mais é do que ser de simples cálculo, de ser talvez até um pouco mais barato, tá? A desvantagem dela é ela que não tem as redundâncias, né? Não tem a confiabilidade que teria uma estrutura hiperestática, e aqui eu já digo a sua vantagem é ter as redundâncias, né? Ter uma distribuição de esforços quando tem um esforço adicional na estrutura, né? E a desvantagem dela é, de fato, provavelmente ser mais caro uma construção dessa e ser mais complexo de cálculo das forças internas do diagrama de esforço da estrutura. Tá? Aqui, como exemplo, um caso adicional. Aqui nesse caso a gente tem apenas uma barra, ou seja, 3 equações, e a gente tem duas reações de apoio aqui, ou seja, um apoio de segundo gênero, outro apoio de segundo gênero, mais um apoio de segundo gênero, ou seja, 4 apoios de segundo gênero. A gente tem 8 reações de apoio, tendo apenas 3 equações, então aquele GH nosso vai dar 8 menos 3, que vai dar 5, então a gente tem uma estrutura hiperestática 5 vezes hiperestática. Tá? Por último, também um caso de curiosidade aqui, que a gente começa a incluir umas rótulas. Aqui é um apoio fixo, 2 incógnitas, aqui um apoio móvel mais um aqui de apoio móvel, mais um de apoio móvel. Isso aqui são rótulas. Essas rótulas aqui, elas só não possuem momento igual a zero, mas ela tem a reação no eixo x e no eixo y, então tem 2 incógnitas aqui, 2 incógnitas aqui também, dando um total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reações de apoio, ou seja, 9 incógnitas. Só que nesse caso a gente tem 3 elementos, a gente tem 3 barras aqui, uma entre as rótulas e a outra aqui. Então naquela nossa continha o GH vai ser 9 menos 3 vezes 3, que dá 9 também, ou seja, o número de reações de apoio é exatamente igual ao número de equações que a gente tem nessa estrutura. Apesar de ser extremamente complexa, ela é uma estrutura isostática. Okay? Bom, seguindo mais adiante, na verdade é a primeira pergunta, que diz: ao analisar uma viga, diversos esforços internos podem surgir, como força normal, força cortante e momento fletor. Explique como o método das seções é utilizado para determinar os esforços internos em uma viga isostática, demonstrando a aplicação das equações de equilíbrio e a convenção de sinais para garantir a correta determinação dos esforços. Bom, eu peguei um exemplo aqui de um vídeo que eu peguei na literatura externa, tá? Essa aqui são as equações de equilíbrio aqui na esquerda, tá? Isso aqui é uma viga com um apoio fixo na esquerda e um apoio móvel na direita, ou seja, um apoio de segundo gênero na esquerda e um apoio de primeiro gênero na direita, que com uma força pontual de 10 kN no ponto C, uma força de 10 kN no ponto D e um torque aqui na extremidade da viga. Tá? Isso aqui já foi calculado. Primeiro a gente utiliza as equações de equilíbrio para determinar as forças nas reações de apoio. Nesse caso aqui já foi determinado as forças verticais no ponto A e no ponto B. Também foi calculado a reação aqui, a segunda reação no ponto A igual a zero, por isso que não foi colocado aqui. Mas a partir do momento que a gente calcula através das equações de equilíbrio as forças
resultante nos vínculos, nos apoios, a gente passa a utilizar o método das seções, ou seja, de fato, seccionar a peça, a depender do exercício, né? Nesse caso aqui a gente precisa seccionar em 3 partes para entender o que acontece, quais são as reações que acontecem, as forças internas que acontecem durante a barra. Tá? As forças verticais, elas são responsáveis pela força cortante na barra, né? As forças horizontais são pelas forças normais, e esses momentos aqui, de fato, é pelo diagrama de momento da barra. Tá? Bom, seccionando, a gente precisa seccionar a barra para entender quais são as forças para cada seção e, de fato, conseguir, como consequência de cada etapa, de cada seção, de cada avaliação do que tem de força cortante e do que tem de momento fletor para cada barra, a gente consegue traçar o diagrama de força cortante, nesse caso aqui em cima, e de momento fletor, nesse caso aqui embaixo. Tá? Essa aqui é uma cara conhecida de força cortante e momento fletor. Tá? Nada mais é que o momento fletor é a integral aqui da força cortante. Né? Isso aqui são equações, na verdade, constantes, e que quando você integra, gera equações lineares. Tá? E aqui ele traça todo o diagrama da peça inteira, e é para isso que serve o método das seções. Tá? A convenção de sinal nada mais é do que uma garantia que você vai traçar de forma correta esse diagrama, seja positivo ou negativo, e aqui eu trago a convenção que a nossa apostila fornecida pelo curso indica. Né? Força normal é positiva quando tem a tendência de tracionar aquela seção, aquele dx, né, da longitudinal da peça. Para o momento, é positivo quando esse momento ele tende a gerar uma tração na parte inferior da barra, né, ou seja, flexionar ela para cima. E nesse caso da apostila, ele traz que é positivo na direita quando a força cortante está para cima e na esquerda quando a força cortante está para baixo. Ou seja, você traçando, você seguindo essa convenção de sinais, você chega num resultado coerente no diagrama de esforços daquele exercício. É isso. Termino aqui meu vídeo. Agradeço. Boa noite.